Agora a gente volta para te contar que o Brasil bateu recorde no número de turistas estrangeiros que entraram no país. Pois é, somente este ano foram mais de 7 milhões de visitantes. Então, se você tem visto mais alguém speak English por aí, hablando espanhol ou outras línguas, saiba que de fato tem havido um recorde. Vamos agora, neste momento, falar sobre este e outros assuntos com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que está conosco aqui em tela. Ministro, é muita gente falando outras línguas aqui no Brasil, o pessoal circulando bastante. Eu já quero saber do senhor, por gentileza, se existem locais que são mais visitados e se a gente pode achar que é o Rio de Janeiro, que já é de praxe, atraindo também muita gente. Bom dia, Elisa, Bom dia. Isabel, Larissa, todos os telespectadores aqui Bom da dia. CNN. Elisa, nós estamos nos últimos 12 meses acumulados com mais de 8 milhões e 300 mil turistas estrangeiros. Esse ano de 2025, eu estou anunciando agora aqui em primeira mão para a CNN, os resultados acabaram de chegar da Polícia Federal, que é quem faz esse controle de imigração no nosso país, desde 1970 divulga estes dados. Fechamos o mês de junho, portanto, o primeiro semestre do ano, com mais de 5 milhões e 300 mil turistas estrangeiros. 5 milhões e 300 mil turistas estrangeiros de janeiro a maio de 2025. No ano passado, de 2024, nós já batemos o recorde histórico em um ano. E esse ano de 2025, nós já estamos, Elisa, com mais de 48% a mais do número de turistas estrangeiros no ano passado. Uma marca muito importante a ser comemorada por todos nós. Então o senhor já acrescentando aqui mais dados, excelente, que a meta então são esses que nós estamos vendo aqui, 7 milhões, mas já atingimos 5 milhões e no ano passado foram mais de 8. É muita gente, ministro, circulando aqui pelo nosso país, isso é sensacional para os setores que sobrevivem dessa área. Vou girar aqui com as minhas colegas. Isabel Mega, por favor. Oi, ministro, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria que o senhor nos ajudasse a entender o que está acontecendo, que estamos atraindo mais turistas para o Brasil. Se fala muito do turismo argentino e eu queria entender se temos ainda uma preponderância dos turistas argentinos, se a gente está conseguindo também diversificar um pouco. Tem um caldeirão fervilhante do mundo aqui no Brasil, também de outras localidades mundo afora. É isso. Desde o ano passado, o nosso país alcançou um outro patamar no interesse dos turistas do mundo todo. O público argentino é o nosso principal visitante, sem dúvida, pela proximidade. Segundo a Organização das Nações Unidas para o Turismo, o turista médio, ele costuma viajar num raio de até 500 quilômetros de onde ele reside, o turista médio. Claro que vai gente daqui para o Japão, para a China, mas em média o turista circula num raio de 500 quilômetros onde ele reside. Por isso, o grande sucesso de destinos na Europa, em virtude de estarem próximos de grandes mercados consumidores, um grande PIB per capita. O México, por exemplo, é vizinho de um dos maiores mercados consumidores do mundo, que é os Estados Unidos. E nós aqui no Brasil, a partir do ano passado, começamos a entrar no gosto e no desejo dos turistas do mundo todo. O governo federal tem investido muito para melhorar a nossa infraestrutura, as nossas rodovias, os nossos portos, os nossos aeroportos. Nós estamos trabalhando para aumentar a disponibilidade de assentos em aeronaves disponíveis. No ano passado, nós aumentamos em aproximadamente 18% o número de assentos disponíveis em voos internacionais para que turistas pudessem vir conhecer o nosso país. Melhoramos a nossa qualificação profissional na área do turismo. O Ministério do Turismo tem realizado dezenas de milhares de cursos para formar melhor os trabalhadores para receber esses turistas, com cursos de idioma, como bem disse a Elisa. A gente está recebendo pessoas falando em espanhol, italiano, francês, inglês. A gente está fazendo cursos de idioma, cursos para condutores de veículos com turista, curso para hotelaria, o setor de hospedagem como um todo. Estamos investindo na nossa promoção como nunca antes investimos, tanto na promoção doméstica, o brasileiro também está viajando como nunca viajou dentro do país, os aeroportos estão todos já próximos da sua capacidade máxima, aeroportos lotados, rodovias lotadas, apenas 29% dos brasileiros viajam de avião, o restante vai de ônibus, carro alugado. As locadoras de veículos de automóveis estão batendo todos os recordes também, segundo
a Associação Nacional das Locadoras de Veículos, o faturamento no ano passado foi mais de 50 bilhões de reais, e o aluguel de veículos como nunca antes registrado. Aumentamos e melhoramos a nossa promoção internacional. Estamos investindo bastante na promoção dos destinos brasileiros em mercados internacionais dos mais diversos, na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos. Isso tem surtido efeito e os números são realmente surpreendentes. Larissa Rodrigues também está conosco. Seguimos ao vivo com o ministro do Turismo. Larissa. Tudo bem, ministro? Bom dia para o senhor. Ministro, a gente teve de abril para cá uma mudança na questão do visto de autorização para entrar no Brasil para americanos, australianos e canadenses. No governo anterior não precisava mais desse visto e agora voltou-se a cobrar. E, inclusive, havia uma preocupação se isso ia alterar ou não a vinda desses turistas aqui para o Brasil. E eu queria saber, com esses dados de agora, qual que é o balanço disso? A gente teve um aumento ou uma diminuição desses turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, ou no fim das contas ficamos na mesma média, se houve um aumento, se isso realmente atrapalhou ou ajudou o nosso país, essa questão do visto? Excelente pergunta, Larissa. Eu confesso para você que fui voto vencido nessa decisão do visto, mas preciso dar o braço a torcer que era mais mito. Fato que o Brasil, a política diplomática brasileira, prestigia o princípio da reciprocidade. Nós, por exemplo, no Japão, nós fizemos a isenção de vistos para japoneses, quando os japoneses fizeram também a isenção de vistos para brasileiros. Então, em virtude da grande dificuldade que os cidadãos brasileiros têm para emitir seus vistos para esses países que você mencionou, Austrália, Canadá, Estados Unidos, a nossa diplomacia, o nosso Itamaraty entendeu que também deveria adotar a mesma exigência para turistas que viessem desses países. Só que a emissão de vistos para turistas desses países, diferente de como eles fazem conosco, é bem mais simples, né? Apesar de ter exigência de visto, hoje você pode fazer essa emissão através de uma plataforma digital com muita celeridade e sem tanta burocracia, por exemplo, como os Estados Unidos exigem até mesmo entrevista de brasileiros que queiram visitar aquele país. Mas o fato os números estão aí para provar, a volta da exigência dos vistos, respeitando o princípio da reciprocidade, não afetou a entrada de turistas estrangeiros desses países, tem se mantido na média, inclusive alguns deles até foram ampliados. O Brasil passou a ser um destino de interesse de pessoas do mundo todo. Nós estamos conseguindo provar para o mundo que, além de bonito, acolhedor, gostoso, uma excelente gastronomia, temos segurança, temos hospedagens de qualidade, temos destinos muito atrativos. E o resultado está aí de forma muito surpreendente. O país que nunca chegou à marca de 7 milhões de turistas estrangeiros em um ano, nos últimos 12 meses nós já estamos com mais de 8 milhões e 300 mil turistas estrangeiros, e só nos primeiros 6 meses desse ano, eu volto a dizer, esse número é exclusivo aqui para a CNN, acabamos de receber os dados da Polícia Federal, de janeiro a junho, 5 milhões e 300 mil turistas estrangeiros. Isso já nos dá uma perspectiva extremamente positiva de como vamos encerrar esse ano de 2025. Ministro, nós estávamos agora há pouco ouvindo o presidente brasileiro na cúpula do Mercosul, falou Javier Milei, que é o presidente do país que mais manda turistas aqui para o nosso território. E depois, na sequência, Lula falou sobre várias coisas e falou sobre COP30, de receber os países e tudo mais. Qual gancho eu gostaria de fazer com o senhor? Porque tem havido um debate em cima do valor da hospedagem em Belém, que tem quem diga que está 3 vezes mais caro do que as hospedagens de outros locais, se isso não pode afetar. De que maneira isso chega no Ministério do Turismo? E o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Porque o comércio tem sua liberdade, mas tem muita reclamação sobre o preço nos hotéis. Bom, vamos falar sobre o gancho da Argentina que você iniciou. Nosso presidente está em Buenos Aires, participando da cúpula do Mercosul. E o ministro do Turismo da Argentina, meu amigo Daniel Scioli, está aqui em São Paulo, fazendo reuniões com operadoras, com agências, para tentar levar mais turistas brasileiros para a Argentina. Nós trabalhamos muito para ampliar a malha aérea entre a Argentina e destinos turísticos brasileiros, com voos diretos hoje para diversas capitais do Brasil, Brasília, o Nordeste brasileiro quase todo. Investimos muito na promoção, a principal feira de turismo que tem na Argentina, a FIT de Buenos Aires, que aconteceu em setembro do ano passado. O Brasil
foi o país homenageado. Nós enfeitamos a cidade toda de Buenos Aires com emblemas nacionais, fotos dos atrativos, levamos a nossa gastronomia. Isso tem dado um excelente resultado. Em relação à COP30, vai ser um grande sucesso durante os preparativos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas que aconteceram em 2014 e 2016. Havia muita gente que dizia que as obras não iam ficar prontas, que as hospedagens não iam ficar a contento, e os dois eventos aconteceram com grande resultado, deixando um grande legado para o país, e a COP30 não será diferente. As obras estão adiantadas, a cidade de Belém, o estado do Pará como um todo, vai receber um grande legado, e nós do Brasil vamos ter uma excelente oportunidade para mostrar para o mundo que, para se discutir florestas tropicais, é necessário entendê-las, é necessário conhecer como funciona, como é que é seu clima, como as pessoas ali vivem. Em relação às hospedagens, o Ministério do Turismo e a Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça avançou bastante nos acordos com os hotéis e meios de hospedagem em Belém, e hoje a gente já tem as hospedagens que nós precisávamos garantidas, inclusive para os países que são afiliados à ONU, que possuem menos condições de pagar hospedagens mais caras. Essas hospedagens também já estão garantidas a um preço, vamos chamar assim, bastante cômodo. O fato de termos variação de preços, isso não é só em quartos de hotéis ou de pousadas, mas em todos os produtos e serviços. Quando há uma procura maior, há, sem dúvida nenhuma, um acentuamento no aumento dos preços. Isso acontece no Rio de Janeiro, quando tem o show da Lady Gaga, quando tem o show da Madonna. Isso acontece aqui em São Paulo, quando tem a Fórmula 1. Isso é natural. Isso aconteceu em Parintins esse último final de semana, durante o Festival de Parintins, onde as pessoas alugam suas casas por um final de semana pelo preço praticamente do aluguel do ano inteiro. O fato é, a Copa vai acontecer, vai ser um sucesso. Nós vamos surpreender muita gente do mundo e vamos surpreender também alguns brasileiros. Ministro Celso Sabino, a gente até que tinha mais perguntas, mas o tempo, ministro, para quem trabalha na televisão, às vezes não é nosso amigo, não. Obrigada, ministro Celso Sabino, pela gentileza de conversar conosco, por ter aberto um espaço na sua agenda. Bom dia para o senhor. Obrigado, Elisa. Obrigado a todas. Um abraço a todos os telespectadores aqui da CNN.